Educando, apoio cultural. Império da Pizza, a primeira pizzaria com borda vulcânica da cidade. São mais de 60 sabores feitos no forno a lenha. Peça a pizza na sua casa e, se preferir, você pode pagar no cartão de débito ou crédito. Avenida Venceslau Braz, 125, Vila Aurora. Telefone 3373-2341. Salão Bela Lume, corte masculino e feminino. Escova progressiva, alongamento de cílios, unha de fibra de vidro, maquiagem e penteados para noivas e debutantes. Além de massagem, depilação e limpeza de pele. Tudo com os melhores produtos e equipamentos de última geração. Rua Coronel Afonso, 471, Centro. Telefone 3537-9098. Olá, hoje o Educando vai dar continuidade com a entrevista com a fonoaudióloga Gisele Marinelli. Sobre a dislexia, qual o tratamento na sua área? Bom, o tratamento para a dislexia, né, na área de fono, é voltado muito para a parte auditiva, para a parte de percepção dos sons, que é uma dificuldade muito grande do disléxico, né? E também para a parte de elaboração de textos, de escrita mesmo, porque o disléxico tem essa dificuldade, né? Mas, assim, o principal que a gente trabalha é fazer com que o disléxico entenda cada som, cada fonema, a diferença de cada um deles, para que ele possa colocar isso na hora que ele for escrever. A gente trabalha muito também com imagem, dislexia, né? Eu acho que eles entendem melhor. Sim. Tem alguns disléxicos que têm uma facilidade maior com imagens, né, com a parte visual, e outros com a parte auditiva. Tem alguns que têm dificuldade nas duas áreas. Então, a gente precisa fazer uma avaliação para ver qual é a dificuldade maior desse disléxico e qual é a área que ele consegue pegar um pouco mais, né, esses sons e perceber para trabalhar ou na parte auditiva ou na parte visual, e muitas vezes as duas juntas, para estar complementando. A gente está aí na era, né, da globalização, né, e existem muitos softwares para comunicação. A tecnologia assistiva, eu fiz um curso, achei fantástico, né, de comunicação. E você também trabalha com a comunicação alternativa, com paralisia cerebral. Contar um pouquinho para a gente como que é isso, né? Porque existe hoje em dia também a surdo-cegueira. É bastante trabalhoso você lidar com isso, e o profissional também tem que estar sempre capacitado, sempre buscando o novo para poder auxiliar esse paciente. O fonoaudiólogo trabalha bastante também, não é a minha área específica, né? Mas eu acompanho também o desenvolvimento dessa área, eu estou vendo que está crescendo muito, e o profissional precisa realmente estar bem habilitado, porque hoje tem muita coisa, né? Então, precisa saber realmente o que fazer para aquele paciente evoluir, quais os instrumentos usar para estar tendo um ganho melhor no desenvolvimento. Gisele, vamos falar um pouquinho sobre a função e o trabalho do fonoaudiólogo inserido dentro da escola. Como é que funciona? É trabalho individual? É trabalho em grupo? Como é que você faz? Observando, como que você faz? Explicar para a gente um pouquinho, porque tem muito professor que quer saber, muito pai que tem essa curiosidade. Tá. Pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, o profissional fonoaudiólogo não pode atender dentro da escola. Então, o profissional que está inserido na escola, ele tem a função de orientar, de observar, de fazer reuniões com a equipe, né? E aí faz as avaliações, as observações da criança. Se perceber que essa criança tem alguma alteração, né, ou de fala, ou mesmo na leitura e na escrita, tiver que fazer algum encaminhamento, o profissional encaminha, faz uma reunião com os pais, encaminha, e os pais vão procurar o profissional que pode estar trabalhando com essa criança, fazendo as sessões, né? Porque as sessões têm que ser em consultório ou em alguma entidade que faz os atendimentos. Mas o fonoaudiólogo dentro da escola é para observação e orientação. O autismo, como é o trabalho da parte da fala,
o estímulo, quantas vezes por semana é necessário para desenvolvimento da fala dessa criança? Bom, o autismo a gente vê que está crescendo bastante, né, os casos de autismo. E aí na parte do fonoaudiólogo, então a gente tem que trabalhar muito com essa família, porque essa criança está inserida lá, a maior parte do tempo está com a família e com a escola, né? Sabemos que alguns autistas ou demoram muito para apresentar a fala, alguns nem vão falar poucas palavras, tentar se comunicar de uma forma bem restrita, mas muitos conseguem se comunicar bem, né? Ter uma fala que a gente compreende, mas isso vai depender de cada caso. Mas o trabalho do fonoaudiólogo com o autista é um trabalho, assim, teria necessidade de ser diário. Como a gente não tem essa possibilidade, tem que ser feito um trabalho muito rigoroso com a família e com a escola, para que essa criança possa ter o desenvolvimento esperado ali para aquela patologia e para o diagnóstico que foi dado para ele. Síndrome de Down, eles também têm uma dificuldade tremenda na fala. Por que ocorre isso? Se também existe uma terapia, né? Sim, o síndrome de Down uma das características principais, eles têm uma alteração muito grande na musculatura da fala, né, da fala e da alimentação. Então, toda a musculatura da face deles, de uma forma geral, assim, uma musculatura global, mas da face é uma musculatura muito hipotônica, né, mais molinha que a gente fala. Então, isso acarreta numa dificuldade de fala, alguns têm dificuldade de alimentação. O síndrome de Down geralmente tem um desenvolvimento muito bom nas terapias, né? Lógico que sempre lembrando do apoio da família, do apoio da escola, e agora a inclusão está aí, então a escola faz um trabalho muito importante no desenvolvimento dessa criança, mas a maioria deles tem um potencial muito bom para desenvolver a linguagem. Quanto à gagueira, Gisele, como que se faz um tratamento para crianças que apresentam a gagueira e às vezes até o pai é gago também? Então, como que faz? Como é o trabalho com essas crianças? Então, a gagueira tem uma fase da criança que geralmente quando ela está naquele boom da linguagem, entre 2 anos e meio, 3, às vezes um pouquinho mais, que ela pode apresentar a gagueira, mas essa gagueira a gente chama de gagueira fisiológica, uma gagueira que passa. Né? Então, a gente orienta os pais que, se tiver um filho que está nessa fase, deixa ele falar, não exija muito dele, não fica falando, pare de falar, pense, respire, você é gago, que isso traz para a criança uma sensação de inferioridade e essa gagueira pode virar uma gagueira patológica. A maioria das gagueiras são hereditárias, então, geralmente, o pai, a mãe ou alguém da família tem. E o trabalho da gagueira é um trabalho muito focado ali na situação. Então, a gente tem que praticamente ensinar aquela criança, ou mesmo adulto, a lidar com as situações, porque, na verdade, todos nós gaguejamos em determinadas situações. Então, a gente precisa ensinar que eles tenham um pouco mais de tranquilidade, falem um pouco mais devagar, tem algumas técnicas relacionadas à respiração, que faz com que a pessoa com gagueira consiga controlar um pouco mais aquela situação e a fala saia um pouco melhor. Uma entidade, né, que chama Abra Gagueira fala que gagueira não tem cura, tem tratamento. Então, é um tratamento ao longo da vida para ensinar essa pessoa a lidar com essa situação. O regionalismo é uma situação que a gente percebe, observa muito, né? Então, alguns pais falam dessa maneira e a criança, ela tem um modelo adulto.